Bem-vindo ao 14º episódio da série Evangelhos Apócrifos. Hoje falaremos de outro evangelho que, infelizmente, foi perdido e chegou até nós apenas em alguns trechos citados pelos pais da Igreja, neste caso de hoje, pelo autor Clemente de Alexandria em sua obra Miscelâneas. O fato deste evangelho ter sido citado por autores que escreveram no final do século II indica que sua composição será do início ou meados do mesmo século II. No caso destas citações, o autor não o faz de modo crítico, mas sim explica e traz o conceito gnóstico para o conceito mais ortodoxo através de sua interpretação. Neste caso, nós não podemos afirmar que este evangelho seja exclusivamente de ditos ou se contém também uma narrativa, já que os trechos disponíveis não são suficientes para chegar a uma conclusão. É importante deixar claro que este texto nada tem a ver com os textos homônimos encontrados em Nag Hammadi, em copta, também conhecidos como o Livro Sagrado do Grande Espírito Invisível. O episódio de hoje tratará dos fragmentos disponíveis do Evangelho Grego dos Egípcios. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto. Na literatura, o termo é comumente usado para designar aqueles livros que foram mantidos na clandestinidade e, na bibliologia, é utilizado para identificar as obras religiosas da Igreja primitiva que carecem de autoridade canônica, ou seja, não era lido no culto público, porque não era considerada a palavra de Deus dada aos homens. Vale lembrar que o termo apócrifo não deve ser considerado pejorativo, já que seu conteúdo pode conter verdades, sejam elas teológicas ou históricas, como o caso deste episódio de hoje, cujo texto está interpretado por Clemente de Alexandria. Os evangelhos apócrifos são textos escritos em diferentes épocas, sendo muitos deles pertencentes à Igreja primitiva e outros já medievais. Esta série apresentará somente comentários, curiosidades e referências sobre estes textos. Um guia para introduzir os temas e para despertar o interesse pelo aprofundamento do conhecimento sobre a história da salvação. Os textos integrais podem ser encontrados na internet gratuitamente e, para a série, foi lida a tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, publicada em 2022. O Evangelho dos Egípcios. Atualmente, temos disponíveis apenas 6 fragmentos deste evangelho e vamos falar de um a um separadamente. No primeiro fragmento, temos a discípula Salomé perguntando a Jesus até quando prevalecerá a morte,
E Jesus lhe responde que prevalecerá enquanto vós, mulheres, parirdes. O autor diz que, com isso, Jesus lhe ensinava a sucessão natural das coisas, pois ao nascimento segue-se, inevitavelmente, a destruição. O primeiro ponto a destacar neste primeiro fragmento é a presença de Salomé, aqui identificada como alguém que dialoga diretamente com Cristo, em pé de igualdade com os discípulos. Seria Salomé também uma discípula? A personagem de Salomé está citada também no Evangelho canônico de Marcos. Achavam-se ali, também, umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Marcos capítulo 15, versículo 40. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 1. Salomé também aparece no dito número 61 do Evangelho Apócrifo de Tomé, que trataremos nos últimos episódios desta série. E voltando ao texto, há estudiosos que apontam que a resposta de Jesus remete ao tema sobre procriação ser condenada pelos gnósticos, tema que tratamos no episódio 12 da série sobre o apócrifo Grandes Questões de Maria. Você pode ver este episódio na playlist que está na descrição. A resposta de Jesus parece indicar, com a mesma simplicidade da pergunta de Salomé, que esta vida terrena é trivial e previsível quando o tema é a morte que ela perguntava. A pergunta é simples e a resposta é tal qual. Enquanto vós, que tens o poder de gerar a vida, parirdes, haverá morte. Onde há vida, há morte. Vida física, morte física. No segundo fragmento, Clemente de Alexandria fala sobre um outro trecho do Evangelho dos Egípcios, onde o Salvador diz que veio para destruir os trabalhos da fêmea, e o próprio autor explica que por fêmea deve entender-se desejo, e por trabalhos deve entender-se nascimento e destruição. O autor cita que estas palavras também foram ditas a Salomé. Imagine você. Já é difícil contextualizar um texto completo. Imagine uma frase dentro de uma análise de um texto. É muito difícil sair por outro caminho, senão o que o próprio comentarista ali deixou. Já é muito difícil entender e contextualizar alguns trechos dos evangelhos canônicos, como Mateus capítulo 10, versículo 34, ou Lucas capítulo 22, versículo 36. E eu, honestamente, não sou capaz de sacar coisa alguma deste pequeno trecho que temos, além do que já disse o autor, Clemente de Alexandria. No terceiro fragmento, uma vez mais, Salomé pergunta ao Salvador: até quando os seres humanos morrerão? E o autor explica que Jesus deu a mesma resposta, que os seres humanos morrerão enquanto as mulheres parirem, mas agora adiciona uma explicação. Isso significa que a morte é consequência do pecado, e o pecado é a morte da alma. Assim, a morte persistirá enquanto os desejos prevalecerem. No quarto fragmento, Salomé diz a Jesus que fez bem em não dar à luz filhos, e Jesus lhe responde: come toda a erva, mas não comas a que tem amargura. O comentário do autor tampouco ajuda a contextualizar.
Prosseguindo ao quinto fragmento, Salomé pergunta a Jesus quando se saberiam as coisas sobre as que ela o indagava, e Jesus responde que somente quando eles vestissem as vestes da vergonha, e quando os dois se tornarem um, e o macho e a fêmea não forem nem macho e nem fêmea. Como anteriormente, a maneira literal, como estão escritas as ditas palavras de Jesus aqui, dificulta a compreensão do sentido da frase. Porém, neste caso, temos como referência um outro texto apócrifo, o Evangelho de Tomé com os ditos de Jesus, que trataremos nos seguintes episódios da série. Assim que, agora, adiantaremos um destes ditos para referenciar o quinto fragmento do Evangelho dos Egípcios. No dito número 22 do Evangelho de Tomé, Jesus diz o seguinte: Jesus viu crianças sendo amamentadas. Ele disse a seus discípulos: esses pequeninos que mamam são como aqueles que entram no reino. Eles lhe disseram: nós também, como crianças, entraremos no reino? Jesus lhes disse: quando fizerdes do dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o embaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea, e quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. Com este dito, a intenção do autor fica mais clara. A pessoa precisa despojar de tudo o que é, de tudo o que acredita ser correto e natural, de tudo o que pensa que o mundo é, de tudo o que pensa que sabe, para então entender a Cristo. Ao entendê-lo, entende o que é ser humano. A existência já não se resume em ser homem, mulher, criança, idoso, de uma dita nacionalidade, etnia, credo ou o que seja. É tudo numa só comunhão com toda a irmandade que é toda a humanidade. É ter a mente e o corpo livres, como uma criança. Trouxeram-lhe também criancinhas, para que ele as tocasse. Vendo isto, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Lucas capítulo 18, versículos 15 e 16. Não há como, dentro da nossa soberba, dentro da realidade que criamos neste mundo, entendermos a Cristo sem renascer e recomeçar tudo do zero, sem nenhum rótulo ou preceito que possa corromper o nosso coração. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. João, capítulo 3, versículos 1 ao 8.
Nada como a beleza e a clareza dos evangelhos canônicos para esclarecer as dúvidas que temos sobre o corpo e o espírito. Observe também este versículo da primeira carta aos Coríntios. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Podemos ver o mesmo conceito na Epístola aos Gálatas. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, versículos 26 ao 29. E para concluir, no sexto fragmento que temos deste Evangelho dos Egípcios, o autor diz que quando Jesus diz que haverá morte enquanto as mulheres parirem, não o disse para criticar o nascimento dos seres humanos, já que ele é necessário para a salvação dos que acreditam. Porém, o autor não aprofunda sua argumentação para explicar os muitos porquês deste conceito. E aqui termina o que temos disponível deste curioso texto gnóstico cristão. Se você gostou deste vídeo, hoje eu quero também deixar um convite. Assista aos demais episódios da série disponíveis em nosso canal. Cada um deles trata de um texto apócrifo em específico, e cada capítulo está feito para você que tem curiosidade por saber mais sobre a história do cristianismo. A você que já nos acompanha, quero deixar aqui uma vez mais o nosso agradecimento, e a todos sejam bem-vindos para comentar e compartilhar este conteúdo em todas as suas redes sociais. Este documentário não tem nenhuma intenção de polemizar o tema, até porque não existe motivo nenhum para fazê-lo. Por muito tempo, os apócrifos envolveram mais discussões a respeito de se devem ser lidos ou não do que a leitura e reflexão em si dos ditos livros. Eles são parte da história da Igreja e do cristianismo, tal qual os demais livros da Bíblia cristã, e neles encontramos as raízes de muitas tradições do cristianismo ao redor do mundo. Também é interessante lembrar que a Bíblia cristã difere nas muitas denominações cristãs, porque há diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a católica e a protestante na quantidade de livros que está em cada cânon. Para compreender e refletir sobre os apócrifos, há que fazer o mesmo exercício que se faz para estudar a Bíblia e qualquer outro escrito histórico. Entender a época, o lugar, a cultura, o idioma, em resumo, o contexto histórico. Há coisas que eram comuns há 100 anos e que hoje seriam inaceitáveis. Desta forma, é possível supor que ao falarmos de coisas que foram escritas há 2000 anos, o choque seria ainda mais forte, o que não é exclusividade da Bíblia ou da religião, mas sim da história. Assim que, no caso desta série, que tratará apenas dos evangelhos apócrifos, temos a oportunidade de consultar outras fontes sobre as pessoas que viveram com Cristo e também sobre o próprio, já que aqui há um fato que em nada difere dos evangelhos canônicos. Tudo o que foi escrito sobre Cristo foi escrito por pessoas que estavam ao seu redor e pelas comunidades fundadas por estas e outras pessoas. O próprio Jesus nada deixou escrito. E digo apenas os evangelhos apócrifos, porque há também livros do Velho Testamento e epístolas que são apócrifas. A curiosidade com os fatos da vida de Cristo e com as origens da religião e das tradições do cristianismo está presente nos mais diversos grupos de nossa sociedade.
A série foi realizada com a intenção de satisfazer um pouco do interminável interesse por este que é, sem dúvida, o maior personagem histórico da humanidade.